E aí, sábios, bem-vindos a mais um Busca da Sabedoria. Hoje eu queria começar já fazendo uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Você acredita que exista emoções negativas? Emoções que sejam ruins, como raiva, tristeza, angústia, medo? Você acha que isso é ruim? A gente tem que evitar isso a qualquer custo, a gente tem que começar a olhar sempre para o lado bom e não deixar nosso pensamento ficar nesses sentimentos, vivenciar isso. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. A gente ouve muito falar sobre psicologia positiva, da gente sempre pensar da forma positivamente, a gente sempre olhar o lado bom, mas a psicologia positiva não pode se transformar numa positividade tóxica, que seria aquilo de suprimir nossas emoções. Eu quero falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Antes disso, como eu sempre peço para vocês, deixa um like, curte aí embaixo, se inscreve no canal se não está inscrito. Muita gente veio falar comigo do último vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre vícios. É muito legal, foi muito importante. Se vocês quiserem falar comigo, eu deixo sempre o contato aqui embaixo. Também deixo sempre os documentos, os assuntos que eu estou procurando, eu deixo aqui embaixo. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem. Mande para outras pessoas sempre que vocês gostarem desse assunto, para que mais pessoas possam conhecer, possam evoluir, possam crescer junto com você. Beleza? Bora lá então. Não sei se vocês pararam aí já para refletir, mas vocês acham mesmo que existem emoções negativas? Eu acho muito complicado a gente falar isso, porque o ser humano, é intrínseco do ser humano ter essas emoções. A gente nasceu com emoções tanto de felicidade, de ousadia, de amor e também de sentimentos de tristeza, medo, angústia, raiva. E isso faz parte ali do nosso ser, né, da nossa criação. Então isso não deveria ser algo negativo, isso tem um papel na nossa vida, isso tem uma referência e deve ser usado de alguma forma. E daí quando a gente fala essa questão de psicologia positiva e positividade tóxica, as coisas se misturam um pouco. As pessoas acham que a gente tentar olhar por uma perspectiva mais positiva na nossa vida é não sentir, não vivenciar alguns sentimentos negativos. E eu vejo isso até como meio desumano, a gente pensar dessa forma. Imagina você chegar com uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que talvez seja uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, e falar pra ela assim, você não pode estar chorando, você não tem que ficar triste, você tem que estar feliz, sabe? Tira o foco disso, para de pensar nisso. É muito até desumano, é muito louco você pensar nisso. E se a gente pegar aí nosso mestre da sabedoria, né, sabedoria em forma de pessoa, que é Jesus, Jesus chorou em situações de tristeza. Jesus ficou chateado quando perdeu entes queridos, quando perdeu seu primo, João Batista, por exemplo. Jesus sentiu essa tristeza. Jesus não ficou feliz com a situação. E se ele se permitiu ficar triste, se ele se permitiu chorar, se ele se permitiu viver uma fase de luto, como a gente, nós meros humanos, ele que sabe todo mundo espiritual, sabe do pós, sabe do antes, sabe de tudo, se permitiu sentir aquela emoção humana e chorar, como a gente aqui vai falar assim, não, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir medo, a gente tem que tirar isso da nossa vida, a gente não pode viver dessa forma. É insano pensar dessa forma. E daí a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor como equalizar isso, né? Por que a gente fala que a gente não pode também ficar focando nisso, viver essas emoções negativas a todo momento? Até veio aqui na minha cabeça Eclesiástico, capítulo 38, ele fala alguma coisa sobre, ele aconselha a gente viver o luto em alguns dias, a importância de viver o luto, mas também de não se entregar à tristeza depois disso. É muito importante esse período de luto, para também não se entregar à tristeza. E uma coisa está muito relacionada à outra. Porque as pessoas que fingem que não aconteceu nada, e isso estou falando de perder de um ente querido, mas pode ser em outras situações, alguma pessoa te decepcionou, qualquer tristeza que você tem no seu dia a dia. Quando você finge que aquilo não te afetou, e te afetou, você se sentiu mal, você começa a psicossomatizar. E isso é algo muito falado na ciência, tem muitos estudiosos que comprovam isso. Que aquilo que você não fala, aquilo que você não coloca pra fora, acaba virando uma doença no seu corpo, acaba virando algo físico. E isso é muito preocupante, né? Isso acaba sendo, às vezes você não sabe nem de onde veio aquela doença, mas porque você está segurando muitas coisas, você está querendo fingir que aquilo não aconteceu. Que aquilo foi, sabe, não, eu não posso ficar pensando nisso, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar com medo. E não existe isso. Isso só vai te atrapalhar mais no processo de evolução, no processo de cura. E isso seria a positividade tóxica, que a gente sempre fala. É você não se permitir ter sentimentos. E isso é insano, a gente pensar dessa forma. Até porque isso faz parte. Se você vivencia um luto bem vivenciado, você chora, você coloca tudo pra fora, é muito mais fácil depois você praticar essa psicologia positiva, que seria você tentar olhar para tudo com uma perspectiva melhor. Olhar com os aprendizados, tirando aquilo que agregou na sua vida, para você poder caminhar de uma forma melhor. E até a psicologia positiva vem trazendo uma imagem de entender aquilo que você passou, de você entender assim, cara, por que eu senti tanta raiva nessa situação? Por que eu senti tanto medo? É importante você permitir sentir esse medo, sentir essa raiva, não suprimir isso, mas depois que passar,
olhar com uma perspectiva, por que eu senti dessa forma? Por que eu fiquei desse jeito? Por que eu fiquei tão revoltado? Sabe? E você fazer uma tarefa de autoconhecimento e buscar entender ali no seu íntimo, né, o que isso despertou em você. Isso é uma tarefa importante. O que a gente está falando aqui não é você assim, não é para ficar sentindo medo, não é para ficar nervoso em determinada situação. Mas não é para sentir a raiva e me segurar. Não é isso. É para você trabalhar o seu cérebro de tal forma, você olhar para a situação com uma perspectiva que aquilo não mexe com você. Essa é a intenção, essa é a ideia que a gente tem que pegar aqui. Não é algo que a gente tem que assim, não, eu sinto, mas eu escondo. Não, é eu não sentir. Só que essa tarefa para você não sentir é um processo. É um processo que você vai ter que aceitar a sua raiva, você tem que se estudar, você tem que buscar um autoconhecimento, para depois entender isso e trabalhar e mudar isso em você. Então essa é a questão das nossas emoções que a gente não leva a sério, a gente não entende. E isso pode ser muito prejudicial, até quando eu estava dando uma estudada sobre psicologia positiva, sobre positividade tóxica, quando a gente começa a olhar o mundo como se fosse um conto de fadas, como assim, não, tá tudo certo, a gente não pode olhar para os problemas, tipo assim, não, tem um problema aqui, te deixou chateado, não, deixa pra lá. A gente começa até a perder força no contexto, no âmbito social, sociológico, quando a gente fala. Por exemplo, racismo. É uma coisa que às vezes você começa a falar assim, não, deixa, não vou ficar chateado por isso. Não vou ficar triste, vou olhar para outra forma. Eu me senti mal, mas eu não vou falar sobre isso. E as pessoas, às vezes, que nem sentem, que nem vivenciam essa dor, por exemplo, peguei o racismo como exemplo, tá, pessoal, mas pode ser qualquer dor, acabam falando assim, não, deixa pra lá. Acabam menosprezando, gira até uma falta de empatia nesse sentido. A gente tem que permitir sentir essa raiva, sentir esse medo e entender o porquê disso. E trabalhar isso interiormente e também na nossa sociedade, nessas coisas que incomodam, essas coisas que tiram do nosso sério. E por que isso mexe tanto com as pessoas? O que a gente tem que mudar na nossa sociedade para as coisas melhorarem, entendeu? Então a gente tem que entender essa importância das emoções. Não existem emoções negativas. Elas podem se tornar negativas se você... Tanto a alegria, tanto essa falsa alegria pode ser negativa. Se você fingir que está tudo bem, que está tudo certo sempre, isso pode ser totalmente negativo, pode ser tóxico para você. E também a tristeza, a raiva, rancor, qualquer coisa disso pode ser também muito tóxico. Mas você tem que saber aceitar isso e fazer uma releitura. Isso que é importante. E as emoções, usar elas como indicadores da nossa vida. Começar a observar as emoções que a gente está tendo, os pensamentos que a gente está tendo e ir trabalhando cada vez mais para a nossa evolução. Isso é importantíssimo, isso é fundamental para a gente estar buscando a sabedoria, a gente estar buscando o nosso conhecimento, para viver o nosso propósito, se tornar uma pessoa melhor. Não deixar ser tomado pelas emoções, mas usar as emoções como indicadores, se permitir vivenciar determinadas situações. É muito importante a gente ter essa liberdade, essa tranquilidade e ter pessoas ao nosso redor que nos ajudem, que nos apoiem nos momentos certos, não esconder aquilo que a gente está sentindo. Beleza, pessoal? Esse é um pouco do recado que eu queria trazer hoje. Se você gostou, passa para outras pessoas, se inscreve no canal, curte, comenta. E é isso aí, beleza? Tamo junto, é nóis!